Olá, meus amados irmãos, nessa nossa série 31 Passos para um Novo Ano, hoje vamos falar sobre planejamento. Baseado em Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem começaram a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é um rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conhecimento sobre se com 10.000 pode sair ao encontro dos que vêm contra ele com 20.000? E hoje vamos tratar sobre essa questão de planejamento. Estamos em janeiro, é um mês que podemos trazer isso para a nossa vida cotidiana, seja familiar, seja profissional, seja eclesiástica, na igreja, sobre a nossa vida em geral. Planejar é o quê? É tentar realizar algo. E se eu quero realizar algo, eu preciso planejar. E é algo que é muito interessante, né? O nosso planejamento deve estar sempre alinhado com o planejamento de Deus. Esse é o segredo de tudo. Do nosso sucesso do nosso planejamento, ou seja, da concretização das nossas vontades. E aqui no versículo 28 mostra claramente isso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ou seja, se eu quero edificar, se eu quero construir, se eu quero moldar, se eu quero fazer, eu preciso de um planejamento. E um planejamento voltado na palavra de Deus. Por que eu preciso planejar? Porque eu quero concretizar algo. E algo que é muito interessante aqui, baseado nesse texto, que planejamento, ele traz o quê? Um exemplo. Olha só que interessante, quando eu planejo algo, eu trago um exemplo para outro. Olha só o que diz no versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? E olha só o versículo 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não pode acabar, todos os que viram começaram a escarnecer. Porque tem pessoas ao nosso redor, e pessoas sempre olhando para mim e olhando para você. Mas esse planejamento, quando é alinhado com os planos de Deus, Deus irá nos abençoar. Deus irá direcionar tudo para que possamos concretizar. E para isso precisamos tomar um passe muitas vezes para trás, porque não é mais a minha nem a sua, mas deve ser sempre voltados para o Senhor. E o planejamento é isso. É buscar aonde eu posso me assentar. E aqui no versículo 30 e 31, ele fala o quê? Dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. E no versículo 31 ele fala, o qual é o rei que, indo à guerra, a peleja, contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho? Isso é algo muito importante, meus irmãos. Tomar conselho, planejamento, está tudo interligado. Que conselho você tem tomado para os seus planejamentos? Esse é um ano diferente. É um ano onde muitas oportunidades vai surgir para todos nós. Mas de que forma nós vamos agarrar essas oportunidades? Planejando? Buscando sabedoria e conselho de outros? Aqui está o nosso principal conselho, a palavra do Senhor. E que o seu planejamento seja sempre um bom testemunho, para que o nome do Senhor venha a ser espalhado para todos aqueles que, quando olharem para o seu planejamento, para a realização do seu projeto, possa ver Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe. Vamos orar?
Soberano e eterno Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradecidos e confiando e crendo no poder do Senhor. Nos dê um bom ano, nos dê um bom momento, nos traga, Senhor, sabedoria para podermos planejar bem a nossa vida e que possamos planejar diante do altar do Senhor. Agradecidos e confiantes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.